Olá, vamos estudar nesse vídeo os vícios redibitórios, mas esse tipo de vício que pode atingir a relação contratual. O vício que normalmente nós conhecemos como o vício oculto, é o vício que atinge um objeto adquirido e que no decorrer da execução do contrato, depois de recebido esse objeto, ele se manifesta defeituoso. Assim, o defeito do objeto, da coisa adquirida, pode dar ensejo ao direito do adquirente de devolver o bem, rescindindo a relação contratual, né? Redibir significa isso, devolver o bem, ou pedir abatimento do preço. Em regra geral, essas duas possibilidades ou alternativas têm nascimento para o adquirente em função da constatação de um vício que nós chamamos no nosso direito, na norma jurídica brasileira, de vício redibitório. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse vídeo no conceito, no núcleo conceitual desse vício. O que significa exatamente, quais são seus elementos que permitem dizer que estamos diante do vício ou de que não estamos diante de um vício, de alguma coisa parecida, mas não é vício redibitório, pode ser resolvida por outras trilhas do regime jurídico contratual. Então, vício redibitório. Primeiro passo é entender que o vício redibitório ele pertence a um conjunto de vícios. Existe um conjunto de vícios que podem atingir a relação contratual. Esses vícios, pela doutrina, são classificados ordinariamente em vícios sobre o objeto, vícios sobre a vontade e vícios sociais. Vejam, os vícios sociais são aqueles que, assim, os lesados pela existência dessa relação é a própria sociedade. São os casos da simulação. Eu simulo um contrato quando estou realizando outro contrato, no fundo com algum intuito de enganar alguém, ou o vício da fraude contra credores. Eu faço uma relação contratual para fugir de meus credores, né? Eu comprometo meu patrimônio e dessa forma os meus credores anteriores a essa relação negocial são fraudados no seu crédito. Então, os vícios sociais são a simulação e fraude contra credores. Vícios que atingem a vontade, elemento estruturante de toda a relação negocial. Já estudamos e é sempre bom reforçar que a relação jurídico-contratual, ela se funda, se ampara, se baseia explicitamente no pacto de vontades. Então, os vícios que atingem a vontade são gravíssimos. Não são mais graves para o nosso ordenamento jurídico. Para o nosso ordenamento jurídico, os vícios sociais são mais graves e têm consequências mais sérias em razão disso, porque atingem toda a sociedade. Então, os vícios sociais são a resposta do nosso ordenamento para os vícios sociais é a nulidade. A resposta para os vícios de vontade é a anulabilidade. Então, os vícios de vontade, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, eles recebem esta sanção, esta consequência do nosso ordenamento jurídico um pouco menor do que a consequência dos vícios sociais. Agora nós vamos olhar para os vícios do objeto. Os vícios do objeto, eles têm não impacto nem da nulidade, nem da anulabilidade, mas eles trazem direitos de recomposição do status patrimonial daqueles afetados. Eles impactam, no fundo, num direito indenizatório. Eles trazem essa resposta ampla do direito indenizatório ou da recomposição da relação jurídica. Quais são os vícios do objeto? Então, lembremos, vícios sociais, vícios da vontade e vícios do objeto. Quais são os vícios do objeto? São dois institutos que o nosso ordenamento jurídico regra desse tipo, dessa tipologia vício do objeto. Vícios redibitórios e evicção. A evicção, veremos em outro vídeo, a evicção é o vício sobre a titularidade sobre o bem. Quem o alienou não era em verdade, na prática e no futuro se descobre, não era o verdadeiro proprietário. Então, é o vício sobre a titularidade sobre o objeto. Os vícios redibitórios, que é o tema dessa aula, onde nós vamos situar. Então, o vício redibitório está nesse conjunto de vícios. É o defeito oculto.
É o defeito que tem um objeto que se manifesta durante a relação contratual, durante a execução da relação contratual e dá direito ao adquirente ou de devolver o bem e rescindir a relação contratual ou de pedir o abatimento do preço, diminuir o valor do bem. Então é esse tema que nós nos dirigimos, aos vícios redibitórios. Mas é importante situá-lo no contexto de outros vícios, até porque uma das formas de estudar esse vício redibitório e todos os vícios do contrato é também diferenciar cada subespécie e subespécie de vícios para que eles não se confundam. Então eu não posso confundir o vício de redibitório com o vício da vontade. Então se eu tenho um defeito que era estruturante, não um defeito que já estava presente no objeto e condicionou uma vontade equivocada, eu tenho um vício de vontade. O vício redibitório é um defeito oculto que se manifesta depois e que não muda o que é o objeto, mas muda sim a sua utilização, a sua utilidade, a sua funcionalidade na relação jurídica. Isso vai nos servir mais para frente, vamos insistir nesse tema. Então, como é que a gente estuda a questão do vício redibitório? Para seguir uma pauta de estudo mais prática, me parece aconselhável seguirmos o nosso ordenamento jurídico e aprofundar aquilo que está ali designado, ali estabelecido no texto normativo. O nosso Código Civil, no artigo 441, inicia o tratamento sobre os vícios redibitórios. O que diz o artigo 441? Vocês podem acompanhar comigo o que diz o 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, vamos ver passo a passo dessa definição normativa. A primeira, o contrato tem que ser comutativo. Então, a relação do contrato ser comutativo ou não ser comutativo, assim, porque está isso no texto normativo. Então se eu estiver diante de um contrato aleatório, não pode ter vício redibitório? Em regra, não. Mas há que se lembrar sempre o seguinte, coisa que também insisto sempre. Os contratos nunca são puramente comutativos nem puramente aleatórios. Então, é possível aplicar o vício redibitório num contrato aleatório? Sim, se o objeto do contrato aleatório não estiver sobre alea, estiver sob o risco. Então é possível sim, se o objeto não está atingido por alias, se o objeto sim é o elemento comutativo do contrato aleatório, é possível sim aplicar o vício redibitório, apesar da norma falar assim, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Então, contrato ou cláusula comutativa, entendam assim. Isso é o que foi consolidado pela doutrina, especialmente na 7ª Jornada de Direito Civil, enunciado 583. Ficou explicitado isso, que os contratos aleatórios podem sim ser objeto de discussão sobre os vícios redibitórios, desde que nós estejamos não discutindo um elemento aleatório, mas um elemento comutativo de um contrato aleatório. Então esse é o primeiro ponto do 4, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo. Pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos. Então aqui prestemos bastante atenção. O vício tem que ser oculto. Significa que é impossível verificar o vício, o defeito, ou pelo menos muito difícil verificar o defeito de imediato, de plano, no momento da aquisição, no momento do fechamento do negócio jurídico contratual. Vejam, a lógica é que o vendedor, todo vendedor, tem obrigação de tornar público os vícios de um objeto. Na operação de compra e venda, ele tem que revelar, não só de compra e venda, né? Pensando na ideia de alienante ou de aquele que transfere posse ou propriedade. Então, ele tem que tornar, por uma questão de boa-fé, princípio geral dos contratos, tem que tornar público o vício do objeto.
Se isso é feito pelo alienante da posse ou da propriedade, o adquirente, sabendo do vício, o aceita, fecha o negócio, muitas vezes até com uma diminuição de valor, e logicamente não poderá depois invocar o vício redibitório. Porque é conhecido, o vício não é oculto, ele fez parte da relação jurídica negocial, do pacto do consenso. Então, da mesma forma, se for fácil, vejam, então o adquirente sabia e concordou, então não pode ter vício redibitório, porque o vício teria que ser oculto, então não está mais oculto. Da mesma forma, se for de fácil verificação, de fácil constatação por uma pessoa normal, é de fácil contestação por uma pessoa com diligência ordinária de um adquirente. Então, nós também não estamos diante de um vício redibitório. Claro que tem que levar em conta a expertise nessa circunstância concreta, na circunstância concreta de cada contrato, é importante levar em conta a expertise do adquirente. Para alguns adquirentes, alguns vícios serão aparentes, para outros serão ocultos. Depende um pouco, às vezes, da expertise, né? Da especialidade, do conhecimento prévio que o adquirente tem. Então, o elemento concreto de saber ou se está aparente ou se é oculto o vício é muito relevante para as relações jurídicas regidas pelo Código Civil. As relações jurídicas regidas pelo Código do Consumidor, isso não tem importância. Já adianto essa diferença que é importante. No Código de Defesa do Consumidor, o regime é o mesmo para vícios aparentes ou vícios ocultos. É que no Código Civil, as relações regidas pelo Código Civil, somente o vício oculto tem um regime de proteção. O vício aparente tem outras consequências, mas não a de vício redibitório. A lógica desse processo todo de ser um vício oculto reside no seguinte: se aquele vício não fosse oculto, provavelmente o adquirente ou não teria fechado o contrato, ou não teria realizado então aquele negócio, ou faria com um preço diferente, um preço menor, porque tem um vício no objeto. Então, essa que é a lógica, que provavelmente o contrato não aconteceria se o vício fosse presente. Então, quando o vício se manifesta, a gente tem que reequacionar esta realidade. Agora, isso não pode se confundir com vício de vontade, com aquele vício de vontade comum que a gente estuda com erro ou por dolo, de que alguém errou na sua avaliação sobre o objeto e depois descobre que o objeto era outra coisa. Então, isso afeta a vontade? Sim. O vício redibitório também afetaria a vontade indiretamente. Mas tem um exemplo que é usado por alguns autores que eu acho que é muito útil para entender a diferença. Vejam, se eu compro um anel de brilhante e descubro que na prática depois que esse anel na verdade não é de brilhante, é de vidro, assim, este defeito, vamos chamar assim entre aspas, que não é propriamente um defeito do objeto, porque ele não tem defeito, simplesmente ele não é aquilo que eu pensei que ele era. Então, aquilo que eu pensei que ele era, que ele não é, isso afeta a minha vontade. Eu não fecharia um contrato, não teria feito contrato se me falassem que o anel é de vidro. Me fala, como eu achei que o anel era de brilhante, eu fiz o contrato. Então, esse é um erro de vontade. Agora, diferente é se eu adquiro um anel de brilhante e descubro lá para frente, depois, usando o contrato, avaliando o bem que eu adquiri, por exemplo, que a lapidação do brilhante foi mal feita. Há um defeito de lapidação naquele objeto. Então, eu não troquei um objeto por outro, eu descobri um defeito que estava oculto pela minha falta de expertise, pela minha falta de perceber. Não adianta eu colocar aquele negocinho lá que eu olho lá o anel e vou continuar achando que está lindo e maravilhoso, eu não entendo de lapidação. Então, a minha falta de conhecimento não afeta a minha vontade, é um defeito oculto do objeto. Então, é importante não confundir um vício com o outro. Sempre é um pouco delicado fazer essas diferenciações, mas é importante que se aprenda a fazer. Vejam, vimos o primeiro elemento, a coisa recebida de contrato comutativo. Segundo elemento, o vício tem que ser oculto. Terceiro elemento, tem que se tornar imprópria ao uso que lhe é destinada ou diminuir o valor.
imprópria para o uso. Aquilo pelo qual eu fiz o contrato e que tem algumas utilidades no mundo real, práticas para mim, estão comprometidas. Aquele objeto todo objeto tem uma funcionalidade natural, um padrão ideal de funcionalidade. Assim, se eu adquiro qualquer objeto, eu adquiro uma câmera de celular pela qual agora eu estou lhes falando. Tem uma funcionalidade natural nos celulares de hoje, que é poder gravar, por exemplo, essas aulas. Quer dizer, isso é natural, não é uma coisa assim, porque ele é o melhor, é o outro. Não, todos hoje têm. Então, existem funcionalidades naturais dos objetos. Essas funcionalidades naturais me permitem realizar, então, aquilo para o qual tenho meus motivos de fechar o contrato. Agora, se eu depois descubro que eu adquiri um aparelho de celular e que a funcionalidade de gravar vídeos não está boa, e nós temos este objeto se torna impróprio para aquilo que eu necessito, as necessidades que naturalmente são atendidas no padrão ideal de funcionalidade ideal dos contratos, elas são atendidas. Então, esta é impropriedade para o uso. Ou então que diminua o valor, diminua algum objeto que por revelar-se um defeito oculto fica com menos valor. Então, veja, é importante não confundir a ideia de imprópria para o uso e de diminuição de valor com a ideia assim, dos contratos que têm qualidades, os objetos têm qualidades especiais que foram prometidas pelo alienante, ele apoia-se em qualidades especiais e promete que tenha. Frustração dessas qualidades especiais de um determinado objeto, descobertas na execução do contrato, implicam em inadimplemento ou em cumprimento imperfeito do contrato, não em vício redibitório. Então, quando nós estamos falando de qualidades especiais apresentadas pelo alienante numa relação contratual. Agora, quando nós estamos de padrões ideais de funcionalidade, a funcionalidade ordinária e comum dos objetos, que trazem então determinadas utilidades de uso, aí nós estamos diante dos vícios redibitórios. Então é importante entender bem este conceito. Vejam, duas ressalvas importantes que não estão explícitas no artigo 441, mas são importantes que nós compreendamos. Primeiro, que o vício é de uma coisa recebida. Veja como que fala. A coisa recebida tem que ter vício oculto. Então quer dizer que o vício está na coisa antes dela ser recebida. Isso é muito importante. O vício tem de ter surgido antes da tradição do objeto. Segundo ponto, em momento algum do artigo 441 se fala em culpa do alienante. Ou seja, não se coloca em jogo se há culpa ou não há culpa do alienante. A culpa é irrelevante para efeitos de configuração do vício redibitório. Não será, no entanto, isso é bom já fazer a ressalva desde já, não será, no entanto, irrelevante para a fixação das consequências do vício redibitório, porque a culpa trará um agravamento para as consequências, especialmente o aspecto indenizatório. Então, isso é relevante a culpa nas relações jurídicas contratuais quando nós falamos de vício redibitório, mas não é relevante para a configuração do vício, só para as consequências depois de configurado. Qual é a natureza jurídica do vício redibitório? De uma forma quase majoritária, quase majoritária, há uma grande discussão sobre esse assunto, se entende que o vício redibitório é uma garantia legal do adquirente. Então é uma garantia que se dá, feita pela lei para o adquirente. Então é importante entender a natureza jurídica, porque vai se discutir, é um inadimplemento, é um inadimplemento imperfeito, o que é, não. A maioria da doutrina entende que é uma garantia legal. Assim encerramos o raciocínio do núcleo conceitual do vício redibitório. No próximo vídeo veremos os outros aspectos relevantes sobre os vícios redibitórios. Até o próximo vídeo.